Olá, sou Ricardo Jimenez, um dos editores do blog O Calçadão, e esse aqui é o nosso canal no YouTube, O Calçadão Blog. Todos os dias nós temos recebido pessoas novas que têm se inscrito no canal no YouTube nessa caminhada que nós estamos fazendo rumo aos 1000 inscritos, para a gente poder fazer outros conteúdos, inclusive fazer ao vivo, né? Entradas ao vivo, fazer, por exemplo, o resumo da semana, das notícias de Ribeirão Preto através de um vídeo ao vivo. E as pessoas que estão chegando ficam curiosas para saber o que é o blog O Calçadão. O blog O Calçadão é um blog de ativismo digital, feito a partir da cidade de Ribeirão Preto. Nós vamos completar 5 anos em dezembro próximo, 5 anos trazendo sempre a pauta dos movimentos sociais de Ribeirão Preto, a pauta dos assuntos que interessam ao trabalhador e à trabalhadora dessa cidade. Somos um blog de centro-esquerda, de esquerda, centro-esquerda, progressista, e o que a gente defende basicamente aqui no nosso trabalho, seja no nosso blog através de artigos, seja aqui no canal do YouTube, é os direitos humanos. Os direitos humanos na sua mais ampla definição. A gente sempre bate nessa tecla aqui porque é importante entender a natureza dos direitos humanos. Os direitos humanos basicamente das suas 3 gerações. Os direitos humanos de primeira geração, que defendem o princípio da liberdade, que estão contidos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição de 88, os direitos humanos de segunda geração, que defendem os direitos do princípio da igualdade, que estão contidos no artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à segurança, à moradia, à previdência, à assistência social, tudo isso que está sendo desmontado pelos governos neoliberais a partir de 2016. E nós defendemos os direitos humanos de terceira geração, que são os direitos humanos que defendem o princípio da fraternidade ou da solidariedade, que são os diversos estatutos que protegem as minorias e os grupos sociais, sejam minoritários, sejam eles fragilizados na sociedade, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, os direitos da comunidade LGBT, das mulheres, o meio ambiente e assim por diante. Portanto, esse é o trabalho do blog O Calçadão. Nós apontamos uma sociedade mais justa, uma sociedade menos desigual, uma sociedade onde todos os trabalhadores e trabalhadoras possam ter o mínimo de direito para poder obter as suas oportunidades de viver de uma maneira digna, seja ele mesmo, seja a sua família. Esse é basicamente o trabalho do blog, né? E nós temos visto nos últimos tempos, principalmente de 2016 para cá, um rolo compressor neoliberal. O neoliberalismo ele sempre foi contra os princípios da Constituição de 88, principalmente o seu artigo 6º, que são os artigos dos direitos sociais. E desde os anos 90, o modelo neoliberal que foi implementado no Brasil a partir dos anos 90, que é um modelo que veio lá da aliança da Thatcher com o Reagan no início dos anos 80, que tenta destruir os estados de bem-estar social para impor a agenda do mercado financeiro, do capitalismo financeiro, dos bancos propriamente dito, retirando os impostos dos mais ricos e aumentando os impostos sobre a classe trabalhadora, inclusive retirando direitos trabalhistas, direito de aposentadoria. Portanto, o artigo 6º sempre foi inimigo do avanço neoliberal. Nos anos 90, esse modelo neoliberal dizia que precisava tirar o Estado da economia, por exemplo, de fazer estrada, de ter uma empresa na linha do petróleo, da eletricidade, das telecomunicações, para que o Estado pudesse economizar dinheiro para agir de maneira melhor nos direitos sociais, dar uma saúde de melhor qualidade, uma educação de melhor qualidade, segurança, moradia, previdência. Esse era o discurso dos anos 90. De 2016 para cá, quando a partir do impeachment sem provas da ex-presidente Dilma, assumiu o Michel Temer com um programa feito a 4 mãos junto com o PSDB, chamado Ponte para o Futuro, e agora na eleição em 2018 do atual governo Bolsonaro e do banqueiro Paulo Guedes, esse modelo neoliberal volta como um rolo compressor não só para retirar o Estado da economia, mas também para retirar o Estado da sua responsabilidade de suprir os direitos sociais. Portanto, querem privatizar a educação, querem privatizar a saúde, já conseguiram privatizar e acabar com a previdência social, né, os programas de moradia, os programas de assistência social, ou seja, extinguir o artigo 6º, é retirar completamente do ponto de vista ideológico e não econômico o Estado de todas as suas obrigações, principalmente o artigo 6º da Constituição Federal. E essa é a nossa defesa, é apontar um contraponto, é apontar essas mazelas que são trazidas pelo neoliberalismo e buscar, a partir de uma atuação local, fazer essa ligação com essa questão nacional, mas agir localmente
para construir um novo modelo econômico, um novo modelo social e convidar você a vir junto com a gente. Por isso que a gente convida você a se inscrever no canal. Falando sobre reforma da Previdência, eu queria tratar aqui sobre a questão dos idosos, né? O Brasil, ele sempre tratou de uma maneira... O Brasil sempre teve problemas graves sociais, todo mundo sabe disso, mas do ponto de vista dos idosos, o Brasil sempre teve uma classificação razoável para boa na distribuição de renda, no tratamento dos idosos, porque a Previdência Social, ela funcionava, o INSS funcionava, eu digo funcionava porque até essa proposta de reforma da Previdência que está sendo aprovada no Congresso, eu digo funcionava, né? Como um colchão social de distribuição de renda, como uma ação social de grande monta, principalmente na vida dos idosos. Portanto, os idosos tinham acesso à renda, mesmo que seja um salário mínimo, que garantia um mínimo de dignidade. Por exemplo, os números, só para vocês verem, no Brasil, nós temos hoje 24 milhões de idosos que, de uma maneira ou outra, recebem algum benefício do INSS. Aposentadorias são 18 milhões de idosos. E o benefício de prestação continuada são 6 milhões de idosos. Portanto, 24 milhões de idosos brasileiros recebem algum benefício do INSS. E isso faz com que muitos deles, milhões deles, possam ter uma vida digna nas suas famílias, porque o salário mínimo, e a grande maioria, 90% desses idosos recebem um salário mínimo de benefício, esse salário mínimo garante que a família tenha condições de receber e de manter esse idoso em casa. Outra grande parte desses idosos são atendidos em instituições filantrópicas. E esse salário mínimo que eles recebem faz com que essas instituições sejam capazes de recebê-los. Porque uma parte da permanência do idoso na instituição filantrópica é financiada pelo próprio benefício, um salário mínimo, e geralmente 70% desse valor ele repassa para a instituição filantrópica, e a outra parte é complementada pelo governo, né? O governo dá uma parte de dinheiro e as filantrópicas então cuidam dos idosos no Brasil inteiro. O que tem acontecido e o que vai acontecer daqui para frente é o empobrecimento dos idosos no Brasil, porque a reforma da Previdência ela muda completamente a natureza da Previdência Social brasileira, que deixa de ter aquele sentido de assistência social e passa a ter um sentido capitalista de mercado. E a reforma da Previdência, ela aumenta o tempo de contribuição, ela aumenta a idade mínima, mas principalmente ela dificulta ao máximo o acesso das pessoas, do aposentado, ao benefício integral. Isso fará com que as próximas gerações de idosos sejam gerações empobrecidas e que não tenham um recurso nem de um salário mínimo, seja na sua aposentadoria, seja no benefício de prestação continuada. Isso vai impactar em muito a vida das pessoas no futuro. Por quê? Sem uma renda, o idoso vai ser abandonado pela família, porque muitos dos idosos, principalmente nos estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eles são com um salário mínimo, imagine você, arrimos de família. Sem esse benefício, imagina o que a família vai fazer com esses idosos, a quantidade de abandonos, como já tem acontecido, por exemplo, no Chile, onde o modelo de previdência é parecido com aqueles que eles querem implantar aqui no Brasil. E as instituições filantrópicas já estão sentindo o baque agora. Para você ter uma ideia, eu estive numa instituição filantrópica há 15 dias atrás, que recebe idosos, e eles classificam os idosos em grau 1, que é aquele que consegue caminhar, consegue sair da instituição, né, consegue passear sozinho, ou seja, tem um grau de independência grande. Os idosos de grau 2, que diminui o grau de independência, e os idosos de grau 3, que são aqueles que ficam na cama, que precisam de auxílios, inclusive hospitalares. Esses idosos de grau 3, o governo atual já está solicitando para as instituições filantrópicas que não recebam mais nenhum, que aqueles que estão sendo atendidos vão morrer e não vão ser substituídos, ou seja, aqueles que custam mais caro para o governo já estão sendo retirados das instituições filantrópicas. E os outros que estão lá, parte dos seus custos pagando com o seu benefício, no futuro, sem benefício, não vão ter esse atendimento. Portanto, a gente aponta um cenário brasileiro, um cenário de abandono e de pobreza para a população idosa. População idosa, inclusive, que vai ter dificuldade em se aposentar, porque o modelo neoliberal aplicado, a partir da reforma trabalhista também feita em 2017 pelo governo Temer, fragiliza as leis trabalhistas, precariza o trabalho e aumentou o desemprego. Portanto, as pessoas não vão conseguir contribuir e não terão o seu benefício no futuro. O que a gente está fazendo com o modelo neoliberal é romper com o estado de bem-estar social que a Constituição de 88 aponta e construindo um novo estado, um estado de exclusão, um estado de concentração de renda, um estado onde tudo aquilo que é arrecadado nos orçamentos públicos da União, estados e municípios são canalizados para o pagamento das dívidas e para engordar o bolso do setor financeiro e dos bancos.
Essa é a sociedade que a gente está construindo. E a gente precisa fazer um contraponto, a gente precisa fazer um grande movimento para resgatar uma nova democracia e para construir um novo estado de bem-estar social brasileiro que proteja os idosos, que proteja as mulheres, que proteja o trabalhador, que proteja a infância e a juventude. Eu vou voltar falando sobre reforma da Previdência, juventude e infância no outro vídeo. Se você concorda com o nosso trabalho, se você pensa igual a gente, se você quer ajudar nessa construção, nessa narrativa global, mas com uma atuação local, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a participar e acompanhar o nosso trabalho. A gente volta. Grande abraço.